quanto o Palmeiras já faturou com transferências de dois jogadores que já nem fazem mais parte do elenco alviverde, somente em 2026. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, espero que tenham passado uma bela virada de ano e mais, que tenham um 2026 espetacular. Aproveitando, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, bora direto pro giro de notícias sobre o Palmeiras, com garantia de quase 30 milhões de reais logo no primeiro dia do ano com vendas de atletas. Com a lembrança de que o Palmeiras estima precisar de 400 milhões de reais para que bata a sua meta orçamentária, esses 400 milhões com transferências de atletas. Pois bem, os 27 milhões de reais vêm das idas de Luiz Guilherme, do West Ham da Inglaterra para o Sporting de Portugal e de Breno Lopes do Fortaleza para o Curitiba. Bora estabelecer e trazer números de cada uma dessas negociações. Pois bem, Luiz Guilherme pertencia ao West Ham, está sendo comprado pelo Sporting, operação de 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. O Palmeiras ficou com direito a 20% do valor de uma venda futura. A gente está falando de 15 milhões de euros fixos ou 97 milhões de reais. Vão sobrar ao Palmeiras mais ou menos 20 milhões de reais, um pouquinho menos do que 20 milhões de reais. Estou arredondando um pouquinho para cima. Em relação ao Breno Lopes, o Palmeiras era dono de 50% dos direitos econômicos, operação fechada em 15 milhões de reais, vão sobrar para o Verdão 7 milhões e meio de reais. Só para completar em relação ao Verdão, que segue na busca por contratações, registrar que o elenco volta das férias no dia 4, no próximo domingo, mas Abel Ferreira deve reaparecer apenas entre os dias 6 e 8 de janeiro. E a justificativa, como nos outros anos, é de que ele foi o último a entrar em férias, estava planejando uma série de coisas relacionadas à diretoria, por isso ele retorna depois dos demais. Martim Orreda. A informação é de que o Palmeiras já fez uma sondagem e tenta avançar na contratação desse jogador, que pode se tornar um camisa 10, em substituição ao Rafael Veiga, que perdeu espaço e cogita-se inclusive sua negociação. Temporada passada do Orreda com a camisa do Orlando City foi muito boa. 42 jogos, 20 gols e 14 assistências. O cara teve 34 participações em gol em 42 jogos. Atleta que ainda havia estado pelo Racing, havia estado no Racing, no Huracan e no Godoy Cruz, todos os times da Argentina. Entrei em contato antes de gravar esse vídeo com o Ricardo Moreira, que é o diretor executivo de futebol do Orlando City, para perguntar se existe alguma chance de negócio, e a resposta dele foi, abre aspas, não chegou nada do Palmeiras para o clube. E já dá para adiantar que o Orreda não sai. O argentino é tratado como um grande craque, o principal jogador do elenco do Orlando City. Até por isso, não há nenhuma intenção de sair. Hoje, o Orreda está avaliado em mais ou menos 20 milhões de dólares. Haveria necessidade de o Palmeiras investir bem mais do que esses 20 milhões de dólares para que a negociação saísse. Resta saber se Leila Pereira está com tanta disposição assim de encontrar seu camisa 10. Já havia contado para vocês que Matheus Pereira está nos planos do Verdão, meio atacante, cujo contrato no Cruzeiro se encerra em 30 de junho. A partir desse dia 1º, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado, embora o Cruzeiro assegure que o Matheus Pereira, se não ficar na Raposa, vai jogar no exterior. Depois de Marlon Freitas, contratado do Botafogo por 35 milhões de reais, Palmeiras busca um zagueiro. Joaquim do Tigres e Nino do Zenit são as prioridades. Em relação a volantes, Guido Rodrigues, do West Ham, e Nicolas Domingues, do Nottingham Forest, são as maiores possibilidades. O Fabinho não volta ao Brasil antes de julho. Fabinho, que pertence ao Al Ittihad, jogador da seleção. Pro ataque surgiu mais um nome. Kevin Rodrigues, 25 anos, equatoriano, pertence à União Saint-Gilloise, time da Bélgica. Tem sido um dos destaques dessa equipe, que lidera o campeonato belga e também faz boa participação na Liga dos Campeões. 27 jogos, 9 gols e 2 assistências, atleta avaliado em 5 milhões de euros ou 32 milhões de reais. Kevin, que também esteve na mira recentemente do Boca Juniors e do River Plate, ponta, que joga pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tem 1,90 m de altura e 77 quilos. Jogador que surgiu no Independente Del Valle. O Palmeiras acertou nas últimas horas a transferência por empréstimo de Caio Paulista para o Grêmio. Até aí nenhum problema, empréstimo gratuito até dezembro de 26. Mas, além de não cobrar nada pelo empréstimo, o Palmeiras ainda aceitou uma exigência feita por Paulo Pelaipe, executivo de futebol do Tricolor. O Grêmio conseguiu que o Palmeiras pagasse metade dos vencimentos do Caio Paulista até dezembro de 2026. O Caio Paulista ganha na casa dos 700 mil mensais, 350 mil serão responsabilidade do Grêmio,
350 mil serão responsabilidade do Palmeiras. E a compra do Caio Paulista, que já se mostrou um enorme desastre, vai ficando pior a cada dia. Vale a lembrança de que o Caio Paulista havia feito uma grande temporada com a camisa do São Paulo, sob empréstimo. O Palmeiras decidiu dar um chapéu no tricolor e o comprou por 3 milhões e 800 mil dólares ou 18 milhões e 300 mil. Nessa temporada de 25, Caio Paulista esteve emprestado ao Atlético, muito mais reserva do que titular. O Galo não fez nenhuma questão da permanência do jogador. A ida dele para o Grêmio passa muito por uma pedida de Luiz Castro. Torcedor do Palmeiras, esqueça essa história de que o atacante pode trocar o Verdão pelo Chelsea. A Sky Sport chegou a publicar nos últimos dias que o Chelsea pretende fazer uma oferta oficial que poderia chegar a 40 milhões de euros. Houve quem dissesse que um acordo entre Palmeiras e André Cury, empresário do Vitor Roque, dá como certo que se alguém bancar 40 milhões de euros, o Palmeiras é obrigado a aceitar. Não existe nenhuma chance de o Chelsea contratar Vitor Roque. Consegui essa informação com um empresário com ótimo trânsito no Chelsea. Essa pessoa me assegurou que o Chelsea não tem interesse na contratação do Vitor Roque. Há bastante tempo o Vitor Roque é monitorado e o entendimento no Chelsea é de que ele não é um centroavante de primeiro nível para jogar no futebol inglês. Até por isso, toda vez que surge esse boato envolvendo Vitor Roque e Chelsea, a notícia cai como uma enorme bomba negativa no Chelsea, porque não há interesse no jogador. O Vitor Roque ficará no Palmeiras? Não terá propostas de outros clubes? Isso não dá para dizer. Mas sobre o Chelsea, que é sempre alvo de especulação, essa ideia está completamente descartada. Jogador contratado como o mais caro da história do Palmeiras, operação de 25 milhões de euros, início muito difícil. Ele termina a temporada em alta, fazendo gols e jogando bem. A tendência é que o Vitor Roque continue evoluindo e chame a atenção de clubes grandes para sair talvez em julho de 2026 ou em outras janelas. Palmeiras com possibilidade de dinheiro vindo de Portugal. É que o Sporting negocia com o West Ham a compra de Luiz Guilherme, meio atacante de 19 anos de idade, que surgiu muito bem na base do Palmeiras, foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros, mas por lá não conseguiu performar. O Luiz Guilherme chegou a ser sondado pelo Porto, mas o interessado em comprá-lo é o Sport. Primeira investida do Sporting foi no empréstimo. O West Ham dá preferência a uma negociação em definitivo e os clubes tentam chegar a um acordo que pode girar na casa dos 20 milhões de euros. Com um detalhe importante, o Palmeiras manteve 20% do valor de uma venda futura, ou seja, pode embolsar 4 milhões de euros nessa operação. Luiz Guilherme, que quando foi vendido por 23 milhões de euros, poderia garantir mais 7 milhões de euros ao Palmeiras em bônus. Acontece que a passagem dele pelo futebol inglês foi para lá de discreta. Acho que a mudança para Portugal pode ser extremamente interessante. Uma liga mais fácil, em que ele chega com potencial para ser protagonista do Sporting. Tomara que esse negócio dê certo. E Marlon Freitas, enfim, é jogador do Palmeiras. O último entrave foi superado nas últimas horas. E ele dizia a respeito a 10% do valor da negociação, que pertenciam a Marlon Freitas e seus empresários. O Botafogo era contrário ao pagamento desses 10%. Só para você entender o negócio. O Palmeiras se comprometeu a pagar 35 milhões de reais. O Botafogo tinha 90% dos direitos econômicos, 10% do atleta e dos seus representantes. Pois bem, o Márcio Bittencourt e o Henrique Spetzeri, que representam o Marlon, queriam receber esses 3 milhões e meio de reais, que equivalem a 10%. O Botafogo foi jogo duro e disse que o negócio poderia cair caso eles insistissem nessa cobrança. Para não perder o acordo, o Marlon Freitas e seus representantes desistiram da cobrança dos 3 milhões e meio de reais. E o Botafogo vai ficar com 100% da grana paga pelo Palmeiras. Contei para vocês, pagamentos em 4 parcelas até janeiro de 2027. Os documentos estão sendo trocados, vão ser assinados. Marlon Freitas nos próximos dias passará por exames médicos e é o primeiro reforço alviverde para 2026, volante de 30 anos de idade, que chega com um salário pouco superior a R$1 milhão por mês, melhor contrato da sua carreira. Contrato de 3 temporadas. Nos tempos de Botafogo, ele ganhava 600 mil mensais. John Textor ainda tentou convencê-lo a estender seu contrato para ficar no Fogão. O Marlon Freitas disse que não, que preferiria se mudar para o Palmeiras, e é assim que vai acontecer. Hora de falar sobre Leila Pereira, super bem avaliada por torcedores de praticamente todos os times do país, exceto os palmeirenses. Todo mundo entendendo a Leila como uma grande gestora, mas a empresa dela
a Crefisa segue acumulando problemas. O Tribunal de Justiça do Paraná condenou a Crefisa, agora no mês de dezembro, por aplicar taxas de juros que excedem 1000% ao ano em empréstimos concedidos a uma senhora de 74 anos. Essa senhora, idosa de origem espanhola, alega que recebe um salário mínimo e ela precisava desse empréstimo para pagar uma outra dívida. Segundo a senhora, foram 3 empréstimos todos com juros abusivos. Detalhe importante, essa senhora já venceu a Crefisa em 2 ações na justiça. Resta saber como é que a Crefisa de Leila Pereira vai se comunicar e se pronunciar a partir de agora. Importante registrar que essa não é a primeira ação contra a Crefisa por juros abusivos, bem longe disso. Há uma centena de denúncias, acusações e processos, tanto que o Ministério Público do Distrito Federal tem investigado a Crefisa. Foi aberto um inquérito para apurar denúncias de que a instituição financeira de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia estaria violando o Código de Defesa do Consumidor ao cobrar juros abusivos. Fala, palestrinas, muito obrigado pela companhia. Deixa aí o like de vocês para dar aquela força pro canal, tá bom? Vou deixar meu convite aqui para vocês, tá? Pra tá aí, né, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificação, que é importante, tá? Para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo no clube, tá? Fiquem à vontade para deixar a sua opinião em relação aí que o Nicola trouxe pra gente, tá? No espaço de comentário do canal. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo like que vocês vêm dando no canal, a força que vocês vêm dando pro canal e continuar crescendo, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço. Assim que sair notícia, a gente pega e joga aqui pra vocês, tá bom? Valeu!